Nós estamos numa fase experimental. Só um minutinho, tá, Antônio? Espera aí. Boa noite. Pode começar. Boa noite. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores desta casa, visitantes, internautas que nos acompanham em áudio e vídeo, ouvintes da nossa Rádio Pedra Escondida, mais uma vez estamos transmitindo a sessão online no site da Câmara, através da Rádio Pedra Escondida, e depois a gravação estará disponível no YouTube e no Facebook. Também no site da Câmara. Convido a todos a ficarem em pé para darmos início a esta sessão da Câmara de Vereadores de Itaiomi. Verificando o livro de presença e constatando o número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da nossa 4ª reunião ordinária, aos 19 dias do mês de março de 2018. E, em conformidade com o artigo 116 do nosso regimento interno, convido o vereador Valdir Dias Belício para proceder com a leitura de um texto da Palavra de Deus. Boa noite a todos. Vamos ler aqui na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Amém. Podem sentar. Solicito a leitura de correspondências e comunicações. Boa noite a todos. As correspondências em pauta, a primeira que eu tenho aqui é da cidadã Thaís Augusta Dias, ela é encaminhada aos vereadores da casa. Ela reside em Itaiomi, é paciente do hospital da UFMG, aí ela informa todos os documentos dela e está em tratamento de lúpus e patologias associadas, há 5 anos já. Desde 2017, o senhor Valmir Fialho começou a prestação de serviços ao município de transporte de pacientes.
e vem acontecendo situações de transtornos, as quais colocam as vidas desses pacientes expostas, podendo gerar grandes perdas. Por inúmeras vezes, esse senhor Valmir Fialho vem agindo de forma que descumpre o descrito em sua licitação, na licitação que o contratou. Uso de veículo sem um mínimo de conforto, não usa o veículo conforme descrito na licitação, uso de celular durante a viagem enquanto dirige, transporte de passageiros cobrando valores individuais avulsos e, com isso, deixa os pacientes esperando. O motorista tem que ir a outros bairros ou cidades buscar por esses passageiros pelos quais cobra. Sempre procura fazer as paradas para lanche e almoço em locais caros, como o restaurante do quilômetro 13. Faz ainda comentários que constrangem, do tipo, quem tem dinheiro come, quem não tem fica sem comer. Não traz medições, marca exames ou consultas médicas, gerando... Isso são coisas que ele não faz, não traz, deve ser medicações, está escrito medições, mas acredito que sejam medicações. Não marca exames nem consultas médicas, gerando assim mais gastos para o município. Não pega os pacientes em casa, mas busca os passageiros dos quais ele cobra a passagem onde eles estiverem. Acima, destaquei, ela coloca em primeira pessoa, alguns pontos e posso descrever mais coisas, inclusive que no dia 7 de março de 2018, o senhor Valmir Fialho, mais uma vez, colocou nossas vidas em risco, ao nos enviar a Belo Horizonte em um veículo visivelmente sem condições de viagens longas. O freio estava com defeito, fazia um barulho durante toda a viagem, perceptível de que algo estava errado. Colocou no veículo 5 pessoas além do motorista, ou seja, fomos 6 pessoas em um carro que comporta apenas 5. Este veículo era um Corsa modelo antigo, emprestado pelo proprietário da Mecânica Pereira e dirigido por Roberto Cunha, vulgo Robin. Por isso, quando estávamos aguardando pelo paciente Rafael, o senhor Valmir Fialho ligou e mandou que o motorista deslocasse até a cidade de Betim para buscar uma passageira, que pagaria pelo transporte. Estávamos no Hospital das Clínicas da UFMG. Isso foi possível uma vez que 3 pessoas ficaram em Belo Horizonte, por isso ele vendeu essas 3 vagas, né? E ainda tivemos que esperar próximo à estação São Gabriel uma encomenda particular sem nenhum vínculo com pacientes. Poderíamos ter chegado em casa por volta das 19 horas e só chegamos às 23, cerca de 4 horas de atraso. Peço à Câmara Municipal de Vereadores que apurem tais denúncias e tomem as medidas cabíveis e que, diante das provas que tenho, ela não apresenta provas aqui, ela diz que tem provas. Peço que o mesmo seja destituído do seu cargo, ou seja, que seja pedido o cancelamento do contrato dele, né, a extinção desse contrato, rescisão desse contrato por ato da administração, uma vez que ele não cumpre com os requisitos. Eu, como paciente e cumpridora dos meus deveres, peço que seja disponibilizada outro transporte para Belo Horizonte ou liberação de TFD, que é um valor pecuniário que a Prefeitura emite em favor de pacientes para tratamento fora do domicílio, que dessa forma ela pode escolher com quem viajar, indo com segurança e sem esses transtornos. A próxima correspondência é um atestado odontológico apresentado pelo vereador Nelson nos termos do regimento interno. Ele está ausente à reunião hoje e necessitando de afastamento, segundo o atestado, de 2 dias, porque ele se submeteu a uma cirurgia bucal, assinado pela doutora Valdimã A. Dias, da Clínica Pacheco. A última correspondência em pauta é um ofício da Secretaria de Saúde, também encaminhado à Câmara, que depois o presidente vai encaminhar para a Comissão de Saúde, é o relatório de gestão quadrimestral dos 3 quadrimestres de 2017 a respeito do CIOPS. Senhores vereadores vão tomar conhecimento disso, são gastos
realizados pela saúde de Itaiumi, oriundos desse CIOPS. A reunião com a comissão, depois que o presidente encaminhar, vão participar alguém da Secretaria de Saúde e o contador do município, para maiores esclarecimentos, uma vez que essa matéria nunca passou pela Câmara, é a primeira vez. Dando seguimento aqui, eu passo para a leitura dos pareceres ao projeto 8 e ao projeto 9. Os dois são de autoria do Executivo. As comissões competentes são as comissões de Direito e de Finanças, porque envolve os dois assuntos. No 8, o presidente pede autorização da Câmara para fazer uma parceria no programa Caminhos do Vale. O prefeito pede autorização à Câmara para fazer uma parceria com o programa Caminhos do Vale. E esse Caminho do Vale, ele trata de uma aquisição pela Prefeitura de um minério residual da Usiminas para ser aplicado nas estradas de terra do município. Esse minério é muito mais duradouro que cascalho, como essas estradas dificilmente vão ser pavimentadas com asfalto. Esse é um intermediário, melhor que o cascalho, mais durável e inferior, infelizmente, ao próprio asfalto. Diante da necessidade aqui, né, os vereadores sempre vêm pedindo por reforma nas estradas, cascalhamento, patrulhamento. Então, as comissões Direito e Finanças entenderam que isso é extremamente necessário, mais do que viável ao município, e emitiram parecer favorável. O valor da aquisição para as estradas vicinais é R$ 15.000 ao todo, em 10 parcelas de R$ 1.500. O 9, também do Executivo, ele pede uma alteração no PPA, na LDO e no orçamento. O PPA é aquele vigente de 2018 a 2021 e a LDO e o orçamento de 2017. Por quê? Porque essa ação não estava prevista quando essas leis foram aprovadas. São as 3 fases do orçamento, as 3 leis do orçamento. Como não estava previsto, não foi colocado no texto dessas leis. E como agora houve essa necessidade, que é a aquisição do terreno onde foi construída a Capela Velória, ali próximo ao cemitério, para regularização daquela situação e abertura de mais espaço para túmulos, ela precisa, para ser possível que o município ele execute essa ação, é necessário que seja incluída nessas leis que foram aprovadas num passado recente, mas que ainda não havia previsão de realizar essa ação, a aquisição desse imóvel. Então, por isso, para que o município consiga adquirir e regularizar, adquirir o imóvel, regularizar a situação da Capela Velório ali, que é conhecida de todo mundo, ele precisa da inclusão dessa ação nessas 3 leis orçamentárias, que foram aprovadas antes dessa necessidade. E, diante de toda essa realidade, as comissões Direito e Finanças também entenderam pela viabilidade do projeto e emitiram parecer favorável. Agora eu passo para a apresentação das matérias, começando pelos de autoria da Casa, que são as indicações de autoria dos vereadores. A indicação 21 do vereador Vinícius, ele pede que seja providenciado, junto a quem de direito, a instalação de um poste de luz na rua Manuel Heitor da Costa, esquina com Jaime Ferreira, no bairro Cidade Nova. A 22 é do Tião Generoso e da Maria Reis, que o prefeito providencie o calçamento da rua Ivo Lourenço, saída para o córrego do Moinho. A 23, do Tião Generoso, pede que sejam implantados redutores de velocidade quebra-mola na Avenida JK, próxima à Igreja Nossa Senhora Aparecida, além de, nesse local, instalar uma faixa de pedestre em nome da segurança dos idosos e crianças que correm risco de serem acidentados ao saírem das missas. A 24, do Tião Generoso, que o Executivo instale poste de iluminação na ponte situada entre a Rua das Acácias e Rua Francisco Hermelindo Ribeiro, que é totalmente escura, gerando insegurança aos moradores e facilitando o consumo e tráfico de drogas.
A 25, do vereador Valdir, que o prefeito se digne a providenciar uma cobertura e a instalação de piso adequado para a Escola Municipal Ana Silvéria de Jesus, que está funcionando em novo endereço na rua Américo Lomeu Alves. A 26, do Ronaldo Ferreira, o Nado, que o prefeito beneficie o social esporte público com o pagamento de subvenções sociais nos termos da lei. O Social Esporte Clube, ele tem todas as qualificações para receber a subvenção social. A 27, do Nado, que seja revisto o salário dos operadores de máquinas leves, que está bastante defasado, além de verificar a possibilidade de reajustá-lo na média salarial nacional dessa categoria. A 28 é do vereador Nelson, ele esteve aqui antes da cirurgia e acreditou que poderia vir à reunião. Infelizmente não foi possível, mas ele pediu para que ela fosse apresentada em seu nome e ele pede ao prefeito que providencie que a praça ao ar livre do distrito de Edgar de Melo fique constantemente aberta no intuito de atingir o fim para o qual foi instalada, seu uso pela população para a prática de atividade física. Agora eu passo para a apresentação dos projetos 10, 11 e 12. O 10 e o 11 são... O 10, o 11 e o 12 são todos de autoria do Legislativo. O 10 e o 11 são do Antonielli, do Tião Generoso, do Nado e do Nelson. Desculpa porque o 11, na verdade, é da mesa diretora. O 10, desses 4 vereadores, dispõe sobre a fixação nas entidades públicas e privadas que recebem recursos públicos destinados à saúde da lista de médicos plantonistas e da outras providências. Ou seja, toda entidade no município que recebe recurso do município deverá ter afixado um cartaz. Os vereadores já estão autorizando essa ação do Executivo. Se o Executivo entender por realizá-la, ele já está autorizado. Vai afixar os plantões médicos. Os cidadãos vão conhecer quem são os plantonistas e o horário que eles estarão disponíveis. Exemplo, a associação. Como exemplo, a Associação dos Amigos do Hospital de Itaiumi. No 11, agora, da mesa diretora, a mesa diretora, o presidente Antonielli, o vice é o Nado, o Tião Generoso é o primeiro secretário e a Maria Reis a segunda. O 11 dispõe sobre o retorno por parte do Executivo das informações, documentos e indicações solicitadas pela Câmara de Vereadores de Itaiumi, estabelecendo prazo de 15 dias para que ele responda a essas indicações ou documentos e pedidos de informações, porque o prefeito, o chefe do Executivo, ele é obrigado a responder os requerimentos aprovados pelo plenário da Casa. Com relação às indicações e os demais pedidos, por meio de ofícios ou qualquer outro instrumento, ele não fica na obrigação da resposta. A partir desse projeto, a gente estabelece um prazo, a Câmara está estabelecendo um prazo para que seja feita essa resposta aqui para os vereadores. E a última proposição é o projeto de lei de autoria do vereador Valdir. Ele também já autoriza ao prefeito, uma vez que ele queira regulamentar o trânsito dessa forma em Itaiumi, que ele reserve vagas de estacionamento na rua, nesses espaços públicos, para utilização exclusiva de idosos, em respeito à legislação federal também. Então, são essas as proposições. É da delegada. Sim, vou deixar no final. Tá. Assuntos urgentes. Artigos 122 e 123 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Nada foi agendado. Tribuna Livre. Artigo 124 do Regimento Interno. A senhorita, o nome? Marlene Rosa, ela agendou dentro do prazo fixado e eu vou
permitir que a senhora faça o uso da palavra conforme o regimento interno. A senhora tem 5 minutos para fazer as colocações da senhora aqui. Pode vir cá. Marlene, tudo bem? Vem aqui, por favor. A senhora, por favor, a senhora se identifique, explica onde a senhora mora e conta a história da senhora. Tá bom? Boa noite a todos. O meu nome é Marlene, eu moro no Corpo do Valão Seco, alguns conhecem. Eu estou aqui por um motivo. Minha filha vai fazer 3 anos. Eu quero colocar ela da escolinha, para mim trabalhar. Só que o motorista está alegando e não quer trazer por causa da idade. Então eu quero, como se diz, uma lei que não pode carregar. Então eu quero que alguém tome alguma providência, igual eu procurei o Antonielli, para ele estar me ajudando nesse requisito para mim no meio de transporte da minha filha. É isso que eu quero, se pode carregar ou não pode, ou deve ter um acompanhante, uma professora, um responsável pelas crianças. Portanto, não tem só a minha, tem mais criança pequena. Mas algumas vezes a mãe tem medo de correr atrás dos seus direitos, ou então se não tem lei. Então é isso que eu quero. Obrigada, senhora. Essa é a tribuna do povo, é onde vocês têm oportunidade de se manifestar. Dona Márcia, né? Dona Marlene, amanhã, ou no máximo depois de amanhã, eu vou estar com o prefeito e vou colocar a situação da senhora para ele, para ver se existe algum amparo, tá bom? Para se faça o transporte dessa criança. E se houver, que ele disponibilize e-mails, tá bom? Eu, sinceramente, eu não posso afirmar para a senhora que eu não tenho conhecimento de legislação nesse sentido. Tá bom? Segunda parte dos nossos trabalhos, discussão e votação das matérias em pauta. Única discussão e votação. Em discussão, todas as indicações, número 21 a 28 de 2018. De autoria dos vereadores da Casa. Estão em discussão. O vereador quiser manifestar, que manifeste agora. Com a palavra, o vereador Valdir Dias Belício. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu queria falar a respeito da minha indicação número 25, solicitando ao prefeito que fizesse uma cobertura na nova escola Ana Silvério de Jesus. E também arrumar naquele piso. Alguns pais nos procuraram a respeito disso, porque tá ficando, a escola ficou muito, lógico que ela tem, sim, ficou boa a escola, sim, a gente não pode tirar os méritos, ficou a questão de organização, questão de limpeza, e outras coisas trouxe benefícios. Porém, a questão do calor está ficando insuportável. Alguns pais reclamaram que os filhos estão ficando, o sol ali bate a tarde todinha, durante o período de educação física, não tem nem como dar aula, né, devido às crianças ficarem expostas ao sol. E eu conversei hoje com o Dr. Jaida, ele até se providenciou, dizer que vai procurar também a secretária, porque a gente confia que os dois vai conversar com o proprietário e tentar resolver essa questão da cobertura e também colocar fazer um piso decente ali, porque do jeito que está, as crianças podem se machucar e além disso está subindo muito um pó de cimento, causando alergia a muitas crianças. E eu acredito que isso vai ser sanado, né? Esperamos que ele ficou de me dar a resposta. Assim que ele me falar, eu vou trazer aqui a resposta para os demais pais também que nos procuraram. Obrigado. Alguém mais quer fazer? Tem algo a dizer em discussão? Eu vou aproveitar a oportunidade, Valdir, só para te fazer uma pergunta. Eu já sei a resposta. Esse local, onde está essa escola municipal Ana Silvério de Jesus, é bem particular?
locado através de contrato com o município? É um recém-inaugurado aí? Sim. Então, na verdade, o município tem que cobrar do empreendedor. Nós não podemos nós não podemos fazer melhoria em patrimônio particular. Não. Mas eu estou cobrando o prefeito o seguinte, para ele, até inclusive o Jair até ligou para o proprietário. Aí esse cara de ter uma reunião e vamos reunir uma comissão de vereadores, aí vamos fazer agendar com o prefeito um dia dessa semana ainda, a gente tentar resolver essa questão, isso é sério. Criança, esse local certamente. Inclusive, Toniano, uma professora de educação física ficou até com dó da criança, tanto calor que estava, deixa eu molhar meu pescoço, pelo amor de Deus, ali, eu estou sentindo muito calor. Entendeu? Então é ruim. Lógico que foi bom a escola ter mudado, foi. Não ficou bom não, Valdir. Mas tá desse jeito aí, não ficou bom não. Que pode melhorar, né? A questão é a seguinte, gente, nós temos que preservar as nossas crianças, nós temos que cuidar do dinheiro do povo. Se foi recém-inaugurada, entre aspas, uma escola municipal, certamente houve um contrato de locação e o município paga por isso e não paga pouco, não. Isso aí, certamente, e sem nenhum medo de errar, de graça não é não. Então tem que ser um lugar condizente para receber nossos alunos. Um lugar com ar-condicionado, de preferência. Recurso vem para isso. Mal se inaugurou, nós estamos em fevereiro, acabamos fevereiro agora, já está com problema? Tem que tomar cautela antes de locar bens públicos, bens particulares. Ver se eles preenchem os requisitos legais. Vou pedir uma visita do Ministério Público lá, vamos reunir uma comissão de vereadores, vamos lá ver como é que está esse empreendimento. Se as nossas crianças estão sujeitas lá a pó, igual você falou, não é nociva à saúde dessas crianças alérgicas, aos próprios professores, o calor. Nós vamos reunir com o doutor Jair e vamos tentar resolver isso aí. O mais rápido possível. Eu já te convido, tá, Valdir? Depois eu vou chamar mais alguns vereadores aí, principalmente na área da educação. Vamos lá tentar resolver a situação rápido, porque a criança não pode ser submetida a lugar insalubre, não. Escola é lugar de aprendizado, tem que ter conforto, porque se não tiver conforto, ninguém consegue estudar. Silêncio, refrigeração. São os compromissos políticos. Em votação. Os vereadores favoráveis ficam como estão. Os contrários manifestem ficando de pé. Aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 8 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a filiação do município de Itaiumi, a MVA, Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Aço, e da outras providências. Está em discussão. O vereador quiser manifestar, manifeste agora. Em votação. Os vereadores favoráveis ficam como estão. Os contrários manifestem ficando de pé. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 9 de 2018, de autoria do Executivo. Altera a descrição na ação finalidade PPA 2018 a 2021. Lei 1763, de 20/11/2017. E LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. Lei 1752, de 19/6/2017. Está em discussão. O vereador que quiser manifestar, manifeste agora. Em votação. Os favoráveis ficam como estão. Os contrários manifestem ficando de pé. Aprovado por unanimidade.
Ordem da seguinte: as matérias que forem protocolizadas e as que estão em tramitação e receberam pareceres das comissões competentes. Despacho de encaminhamento. Ficam encaminhados os projetos de lei número 8 e 9 de 2018 para a segunda discussão e votação. Ficam encaminhados os projetos de lei número 10, 11 e 12 para as comissões competentes emitirem parecer sobre a matéria. Determino que a Secretaria desta Casa encaminhe as indicações que foram aprovadas nessa sessão ao Executivo para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Fica encaminhado para a Comissão de Saúde da Câmara o relatório detalhado de gestão, CIOPS, protocolizado pela Secretaria Municipal de Saúde para as providências cabíveis. Também para a Comissão de Saúde, eu vou encaminhar o ofício da lavra da senhora Thaís Augusta Dias, a denunciante de irregularidades no transporte de pessoas que fazem tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte. Palavra franca. Este é um costume e é um espaço aberto à mesa dos vereadores para algo a respeito de assuntos comunitários. Com a palavra, o vereador Valdir Dias Belício. Novamente eu vou falar a respeito da nossa estrada, que é a nossa BR-LMG. Para nós é uma vergonha. Entendeu? A gente fica decepcionado a questão de organização para tratar assunto referente a isso. O mato está fechando, a qualquer momento pode ouvir uma notícia, uma má notícia de que houve um acidente, que está vergonhoso. A questão de buraco também, né? Inclusive ali depois de São Geraldo do Meritim, que tem aquela que guarda-rei logo lá embaixo ali, tem uma depressão na pista ali que pode também acontecer qualquer acidente, qualquer hora dessa. Semana passada, contactei o DR por 3 vezes, deixei recado lá para o Dr. Vitor, do Vale, Del Vale. Delorto. Ele me retornou, Delorto. E ele me retornou a ligação na sexta-feira. Aí me disse que não tem ainda no cronograma a questão de fazer essa corte essa poda aí para tirar essa roçar, né? Colonial. Isso, fazer a roçagem ali desse mato. Quer dizer que talvez mês que vem, né, vai entrar na programação ainda do DR. Dizer que poderia fazer um tapa-buraco essa semana, né? Eu até falei com o doutor Vitor, a gente fica brincando com a vida humana, porque isso é brincar com a vida humana. Todo mundo paga seus impostos de carro, de moto, para ter uma estrada decente, e quando acontece um acidente, eu fico, gente, por que não tomou providência antes? Isso é vergonhoso para uma coisa pública chegar nesse estado que estamos, entendeu? Então, eu queria, Tony, fazer esse requerimento verbal, sim. Né, depois a doutora Valesca pudesse colocar isso aí, porque a gente está solicitando. Se houver algum acidente, depois pode ser movida até uma ação por alguma vítima, a questão até do Estado, Sim. né, puder ressarcir essa vítima do acidente, caso pedimos a Deus que não aconteça, mas do jeito que está indo, né? Então, peço ao presidente aí que possa colocar esse requerimento em pauta, tá? Obrigado. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Vou fazer uso. Valdir, ontem, por volta de 14 horas mais ou menos, o doutor Vitor me ligou. Ligou para pegar o telefone de uma determinada pessoa e me colocou essa situação que está passando o Estado de Minas Gerais. Não justifica? Eu acho que não. Nosso povo tem que ter o capricho, o olho clínico dos nossos governantes. Realmente, a estrada, ela está perigosa. O excesso de colonião, as suas margens, coloca em risco
as pessoas que trafegam nela. E a sua reivindicação está de parabéns. Nós vamos colocar aqui o requerimento. Eu vou cuidar pessoalmente disso. Eu sei que existe uma organização dentro do DR no seguinte sentido, que no mês de abril agora, depois de encerradas todas as licitações, nós passamos por um período chuvoso. Nem tanto. Uns acham que choveu demais, eu não. Razoavelmente choveu. E nesse período é comum, mas não é admissível tanto buraco. Então, o que ocorre? Ele falou que nesse período de abril ele vai estar iniciando um trabalho na nossa região. Mas eu acho que não dá para esperar abril, não. Vamos fazer esse requerimento, eu vou cuidar pessoalmente e vou mandar ele ouvir. Mandar não, pedir para que ele assista a sua manifestação aqui. Tá bom? Ele é o coordenador do DR na região, ele é o responsável por diversos municípios e da forma que está a nossa estrada, nós não podemos esperar muito, não. Tá bom? Parabéns, Aldir, essa observação. E muito vai colaborar, porque eu tenho certeza, se ele vê essa sua manifestação como a preocupação da Câmara, ele certamente vai apressar, no sentido de dar prioridade para Itaiomi, colocando dentro do bom senso, porque ele deve ter outros lugares também seríssimos, não deve ser só aqui não. Então, quem participa da vida do município, que acompanha as reuniões da Câmara de Itaiomi, certamente podem atestar do que eu vou falar aqui é a verdade. Nós fizemos uma visita à delegada de polícia, a doutora, fugiu o nome, e oficiamos a ela para que ela retomasse a expedição de carteiras de identidade no município de Itaiomi. Naquela ocasião, eu já falei isso aqui em duas sessões, ela me disse que a Polícia Civil passava por um problema administrativo para expedir essas carteiras. E que ela iria se inteirar bem do assunto e que me retornaria. Conforme combinado, ela me retornou e falou que já estava regularizada a situação das carteiras, que a Polícia Civil já poderia expedi-las. Porém, faltava algum recurso do município, alguns objetos, tipo ela citou lupa, material de escritório e computadores. Nós requisitamos do prefeito Providências, a Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade, e agora, graças a Deus, dia 7, segundo a informação que eu recebi, haverá um mutirão aqui em Itaiomi para a expedição de carteiras de identidade. É uma coisa que é um evento que acontecerá no sábado, dia 7. Certamente vai chamar as pessoas, já estão, inclusive, convocando as pessoas através de serviço de telemensagem. E a promessa é que a partir do dia 9, na segunda-feira, ritmo normal. Itaiomi expedirá carteira, pelo que eu entendi, todos os dias. Pode falar. Não me falaram o lugar, nada. Pois é, essa informação a gente não obtém nunca oficialmente, né? Quando você é pai da criança, você não só fica sabendo... Não, foi no Bete Campos, inclusive, Não, eu estou falando na Câmara, que a iniciativa foi nossa. Uhum. Ninguém passa. É interessante. É por isso que eu falo que às vezes não existe uma harmonia entre o Legislativo e o Executivo. Não existe uma ligação. Gustavo, informar para a gente? E com relação também, senhores, essa reclamação dessa senhora, da dona Thaís, ela esteve me procurou, eu fui pessoalmente na Secretaria de Saúde, procurei pelo secretário Elvis, está respondendo pela Secretaria de Saúde hoje, é o Elvis Rochete. Ele me disse que havia tomado conhecimento desses fatos, e não foi só a Thaís que reclamou com ele, tem outros pacientes, inclusive pacientes que fazem tratamento de câncer em Belo Horizonte,
reclamando, colocando essa situação que eles estão vivenciando no dia a dia deles. Então, eu falei com o Elvis, eu espero que você, na condição de secretário de saúde, sabedor que é do direito, ele é bacharel em direito, é um cara que, no meu ponto de vista, tem uma experiência vasta, porque trabalhou lá em Capitão Andrade durante um bom tempo na Secretaria de Saúde, então ele tem know-how, no meu ponto de vista, para regularizar a situação, porque, gente, nós temos que atenuar o sofrimento desse povo. O cara que sai daqui para Belo Horizonte, fica 4, 5, 6, 7 horas dentro de um carro, e chega lá e ainda passa por isso, se isso é verdade. Eu procurei saber, né, foi 1, 2 ou 3 pessoas que me passaram. Então, alguma verdade existe. Eu acho que seria irracional uma pessoa fazer uma acusação tão séria dessa. Então, eu pedi ao Elvis que tomasse a iniciativa de apurar isso aqui. Isso aqui é coisa seríssima. Primeiro, você não faz isso se isso que ela está falando é verdade, isso não pode ocorrer. Cabe ao Elvis, que é o representante da Secretaria de Saúde, que é o secretário de Saúde, apurar isso aqui e tomar as providências que ele achar necessárias. E nós vamos acompanhar se essas providências estão sendo realmente tomadas. Nós não podemos, nós temos que atenuar o sofrimento de pacientes, gente. Principalmente quem vai para Belo Horizonte fazer tratamento de saúde, a situação com certeza é muito melindrosa. Porque senão faria talvez em Ipatinga, talvez faria em Valadares. Uma coisa muito séria. Tratamento de lúpus, é coisa séria, coisa que demanda especialistas. Enfim, só de entrar num carro aqui e ficar 8 horas, para mim já é uma tortura psicológica que imensurável. Nós não podemos admitir esse tipo de coisa em Itaiumi. Nessa ocasião eu vou estar com o Dr. Jair também, se eu tiver oportunidade, e vou colocar para ele. Nós não podemos admitir em Itaiumi esse tipo de coisa. Se está acontecendo, nós temos que pôr um fim, apurar, para que possamos, observado o devido procedimento legal, a ampla defesa e punir, se for o caso. É contrato de concessão? É licitação? Isso não pode continuar dessa forma, não. É a mesma coisa com relação à escola lá recém-inaugurada, que o Valdir nos retratou aí a situação. Poeira, calor imenso, falta de comodidade para as crianças. Eu acho que assim, nós temos, antes de assumir compromissos, nós temos que averiguar se esses locais atendem à expectativa do nosso povo. Atende às necessidades das crianças ou a interesses escusos e particulares? Ou a compromisso de campanha? Aqui o cara faz compromisso de campanha e fica atrelado a vida inteira. É um casamento que não acaba nunca. E espero que resolvam isso o mais rápido possível, porque senão eu vou estar acionando a Câmara Municipal, que é o órgão fiscalizador do Executivo, e vou encaminhar para o Ministério Público apurar também. Em nome de Deus, iniciamos. Antes de encerrar, eu quero dizer o seguinte, que a ata será assinada agora. Tá? Eu vou suspender a reunião para lavrar a ata, e assim, logo que ela esteja completa, eu termino. Mas eu agradeço a todos os presentes, à exceção dos vereadores, estão todos, a todos uma boa noite. Eu agradeço demais pela presença. Outra coisa, gente, normalmente eu faço o seguinte, eu peço que divulguem através do serviço de telemensagem aqui em Itaiumi. E hoje eu tive um dia muito tumultuado no serviço que eu presto no judiciário, e não me lembrei de pedir. E o pessoal aqui da casa também não se lembrou. Então me desculpem, normalmente essa casa não está tão vazio. Aqui, graças a Deus, está... Mas eu gostaria de sempre ver isso aqui muito cheio. Peço desculpas por essa falha, de não ter anunciado na cidade. Mas olha, uma novidade, está sendo transmitido no Facebook ao vivo também. Vai alcançar mais pessoas. Era só no site, ficava hospedado no site e no Facebook. Agora transmite online, Facebook, site e rádio Pedra Escondida.
Então, senhores vereadores, vamos aguardar, eu suspendo por 5 ou 6 minutos, a ata vai ser lavrada de forma concisa, como manda o regimento interno, conciso é resumido, e daqui a pouco nós vamos estar em casa, se Deus quiser.